Então, gente, recapitulando aqui, se o citoplasma está aqui dentro do prato, né? Então, o prato funciona como membrana plasmática. A clara, a parte branca do ovo é o citoplasma e a parte amarela, a gema, é o núcleo. Assim como a gema aqui do ovo, ela tem uma películazinha que guarda todo esse líquidozinho amarelo, que envolve ele, a célula eucariôtica também tem, que é a carioteca, que serve para proteger o núcleo, o material genético. E aqui o material genético está representado por essa massinha rosa. E cada grão desse está representando um mini órgão diferente no nosso corpo, certo? Então essa parte dinâmica foi só para vocês entenderem com mais clareza a respeito da célula. Então, só lembrando, o prato estava funcionando como membrana plasmática, a parte branca transparente do ovo funcionando como citoplasma e o amarelinho funcionando como núcleo, certo? Aqui no livro de vocês tem uma nova célula que vocês não viram lá no 6º ano, que é a célula vegetal. A célula vegetal, vocês vão acompanhar na página 70, tem uma estrutura diferente da procarionte. A procarionte, ela é meio cilíndrica, né? Oval. A eucarionte animal, ela é arredondada. Já a célula vegetal, que também é eucarionte, porque ela tem um monte de mini órgãos e o núcleo dela é delimitado, então ela é meio retangular. E essa célula vegetal tem uma estrutura que nenhuma outra célula tem, que é essa aqui, que parece uma sola de chinelo, parece uma solazinha de chinelo, que é o coroplasto. O coroplasto só tem em células vegetais e ela é responsável pela pigmentação verde, pela cor esverdeada. E outra função do coroplasto é a fotossíntese. A fotossíntese ela ocorre dentro do coroplasto. Por isso que nós, seres humanos e outros animais, não fazem fotossíntese, porque nós não temos coroplasto. Só quem tem coroplasto é célula vegetal. Então, somente os vegetais fazem fotossíntese e tem cor esverdeada. Entendido? Compreendido? Então, lá na página 70, tem uma atividade que vocês vão fazer. Na página 70 também fala de seres celulares, fala da teoria celular, que todo ser vivo, para ser chamado de ser vivo, tem que ter célula. Para reproduzir, tem que ter célula. E para transmissão de característica hereditária, tem que ter célula, porque a transmissão vai na célula, está lá no núcleo, vai no material genético. Muito bem. E ele mostra no cantinho da página 70 a imagem de um vírus. O vírus, ele é um ser acelular, ou seja, ele não tem célula. Mesmo ele tendo material genético, que ele tem um riboxnucleico, né, o ácido riboxnucleico, então, mesmo assim, ele não tem vida, ele não tem características de vida, porque ele não tem atividade metabólica como a célula tem. Ou seja, ele não consegue se reproduzir. Ele só se reproduz se ele tiver contato com a vida, com célula. Por isso que se está fazendo todo esse alarme, como estão falando aí, para a gente se manter em casa. Por quê? Porque o vírus só precisa de uma oportunidadezinha para ter acesso à vida, para ele fazer o estrago todo. Então, o vírus, ele entra em contato com a célula, mata a célula e começa a agir no nosso corpo como se fosse a célula. Só que em vez de ser célula é vírus, então o que vai multiplicar no nosso corpo? Em vez de multiplicar célula, vai multiplicar vírus e vai causar vários danos, várias doenças, vários problemas. Então, entendido qual é o problema do vírus, ele não tem vida, mas ele precisa de uma oportunidadezinha para fazer todo o estrago. Por isso, repito, se mantenha em casa. E aí, lá na página 71, vai falar de metabolismo, do metabolismo, que é o quê? O metabolismo é uma
É um processo que nós seres vivos passamos. Nós conseguimos fazer o quê? Nós absorvemos toda a substância química que a gente consome no nosso dia, desde a água ao nosso alimento, e transforma isso em energia. Então, que é andar, correr, falar, pular. Então, esse gasto energético só acontece porque nós temos atividade metabólica, ok? Essa atividade metabólica ela pode ser pelo meio de anabolismo, que é simples, e catabolismo, que é mais complexo, que é quando transforma uma substância em outra, que também é o livro de vocês. E como eu falei para vocês, a célula tem uma função muito importante, que é a capacidade de reprodução, certo? Inclusive, nós seres humanos, seres vivos, temos células responsáveis somente pela reprodução, perpetuação da espécie, que são as células sexuais. Mulheres produzem células sexuais femininas, homens produzem células sexuais masculinas. E essa reprodução ela pode acontecer de duas formas. Assexuada, que é quando não tem necessidade de unir essas células sexuais, a do macho e a da fêmea, da mulher e a do homem, e tem a reprodução sexuada, que é quando tem necessidade de haver fusão, união dessas células sexuais masculina e feminina, macho e fêmea, certo? E aí no livro de vocês tem falando exatamente sobre isso, leia direitinho para não se perder, certo? Façam essa leitura bem detalhada, certo? Então, e também tem uma atividade, não deixe de fazer. E aí ele vem falar sobre hereditariedade na página 74. O que vem ser hereditariedade? Hereditariedade é a capacidade que tem de transmissão, de transmitir características de pai para filho. Hereditariedade vem de heranças hereditárias, heranças que eu herdei do meu pai, da minha mãe, certo? Não só do pai, mas também da mãe. Compreendido? E essas heranças são transmitidas como? Lá na célula, lembra que tem um material genético? Esse material genético é o quem? O DNA. E o DNA, quando eu abro ele faz o quê? Ele forma uma faixa enorme. E que essa faixa está cheia de código. E cada código tem o quê? Uma informação. E essa informação é sobre quem? Sobre mim, se ele foi tirado de mim. Então, são essas informações, essas características que são passadas de pai para filho, de mãe para filho. Entendido? Compreendido? O ser vivo também tem uma capacidade de evoluir, certo? Os seres têm uma capacidade de evolução. Isso acontece de que forma? Observa só. Lá no início a gente falou sobre os coacervados, os seres primitivos, né? Que não eram vida, mas que foi primordial para a vida. Que ele teve toda uma reação química de temperatura, quente, frio, se formou em coacervado, depois se formou, aí bem com o tempo foi que teve a primeira marca de vida. Isso aconteceu por quê? Porque teve transformações. Então, quando eu falo de evolução, eu vou falar de etapas de transformação, certo? Compreendido? Então, como por exemplo, se tem seres que vivem aqui nesse terreno, e nesse terreno aqui tem dois tipos de plantação. Ele só se alimenta de uma. Como não tinha quem plantasse, essa planta que esses seres vivos comiam acabou e ficou só a outra. Então, alguns seres vivos vão tentar comer dessa outra planta que tinha, outros vão morrer de fome. E isso vai acontecer que esses seres vivos que conseguiram se alimentar da planta que tinha foram se adaptando e a geração deles já nasceram adaptada a comer esse tipo de comida. Então quer dizer que eles passaram por um processo de transformação e os seus descendentes já vieram adaptados para essa transformação. Então é isso que é processo evolutivo. Isso aconteceu por quê? Porque eles tiveram que se adaptar ao meio ambiente. Isso eu chamo de seleção natural. Então, a evolução são as transformações que eu passo para me adaptar. E essas mudanças eu chamo de seleção natural. É quando o próprio ambiente seleciona quem vai viver ou não naquele lugar. O livro de vocês fala muito bem sobre isso. Aqui no livro também fala sobre Lamarck. Quem foi Lamarck? Lamarck foi também um dos pioneiros do evolucionismo.
Só que ele falou uma lei que, ele criou uma lei que ela ninguém dá nem moral para ela mais. Por quê? Porque ele falou da lei do uso e desuso. Que lei é essa? Ele acreditava que, se por exemplo, eu escrevo com a minha mão direita, né? E se eu não usasse minha mão esquerda para nada, então ele acreditava que a minha geração ia nascer somente com a mão direita. A mão esquerda não ia nascer, porque ele não usa ela para nada. Coisa sem nenhum sentido, né? Ele até mostra aqui a imagem da girafa, na página 74, que de segundo ele, as girafas tinham pescoço pequeno. E pela necessidade de comer em lugares cada vez mais altos, porque a vegetação ia acabando, o pescoço foi aumentando. Então, extinguiu-se a girafa de pescoço pequeno e ficou somente a de pescoço grande. Então, ficou em desuso a de pescoço pequeno e ficou em uso somente a de pescoço grande. Mas isso não foi totalmente descartado, essa possibilidade, ok? Então, façam a atividade, certo? Da página 77 e 78 e até a próxima. Boa tarde.